Olá, minha gente! Hoje, 2 de setembro de 2022, infelizmente venho para fazer uma reflexão. Vejamos o vídeo. Esse dedo, palhaço! Vai sentar lá, o palhaço! Não, você tá olhando, o senhor está escrevendo aqui. Bobalhão, defensor de bandido! Defensor de bandido, vai lá, senta lá! Vai ganhar o teu dinheiro sentado lá, rapaz! Lamentável, não acha? Cenas assim estão cada vez mais comuns. Precisamos detectar por quê. Seria porque a sociedade perdeu a cerimônia? Perdeu a tolerância? Está glamorizando fatos violentos? Está mais reativa? Aqui não vai qualquer crítica ao promotor de justiça, ao qual conheço desde criança, já que foi titular em Palmares do Sul, minha terra natal, e protagonista de muitos fatos ao longo de sua carreira. Mas esse tipo de atitude se reitera em todos os cantos do Brasil, tanto com o protagonismo de juízes, promotores, mas também de advogados, muitos advogados. A profissão que tem pautado a fala pelo convencimento, a modo de resolver por meio da civilidade os conflitos, lança-se de peito aberto à vulgaridade da violência, virulência e falta de decoro, falta de respeito. Onde nos perdemos? Lembro-me bem da história da família no início do século XX, sentados à espera do bonde, quando o pai, ao avistar um cidadão muito bem trajado de terno de linho branco, chapéu panamá, vindo pela calçada, ordenou que todos levantassem e referenciassem a figura que para aqueles tempos já era curiosa. Momento em que um dos filhos o perguntou: quem é meu pai? E o homem, com voz firme, disse: este é um advogado, devemos respeito a ele. Onde nos perdemos? Seria na quantidade enorme de cursos de direito? Na quantidade enorme de operadores do direito? Na falta de postura ou na falta de conteúdo? Mês passado, em ato falho, com o microfone aberto, evidenciou-se um julgador de segunda instância chamar um advogado de topeira. Não somos mais dignos de respeito, portanto. E isso me parece que está virando normal, e tudo que acostumamos é perigoso. Como a justiça, em apelo midiático, televisionada ou na internet, onde qualquer um é cinegrafista, parece que a coisa aumentou em proporções alarmantes. Onde ficou a valentia de Sobral Pinto? Para ver como esta tortura se realiza permanentemente. E neste processo, senhores juízes, há a prova documental da tortura que sofreu Marco Antônio. Há um laudo firmado por médicos militares atestando esta tortura. O ilustre e eminente advogado de Marco Antônio, Dr. Mário Simas. O talento de Evandro Lins e Silva. Não desejo para nossos filhos nem para meus filhos que isso suceda. Jurados, vede bem o que se disse com aquela ênfase, com aquela voz portentosa de herança de seu pai. Que essas empregadas respeitáveis que vieram para os autos cabresteadas por uma silva brasão para infamar o réu, não se disse ao júri que fazem parte dos motéis da Barra da Tijuca. Jurados, procurei cumprir o meu dever de velho advogado. De fato, o conteúdo de Oswaldo de Lia Pires seja... Cristina, após os tiros que abateram no alto, foi o suficiente, porque alguém imediatamente, mas quem tem o Monza é o deputado Dexheimer,
E agregaram a seguir: e Dexheimer está separado da mulher. E concluíram: e a mulher está apaixonada por Doughty. E aí sentenciaram: Dexheimer é o responsável, é o culpado, é o autor desse brutal homicídio. Vejam, vossas excelências, o que diz Azevedo a esse respeito. Como ele soube do assédio por intermédio do Dr. Tim. Não foi por intermédio de Doughty, foi por intermédio do Dr. Tim. E o Dr. Tim por intermédio de quem soube? Por intermédio de Doughty. E Bete Corbeta por intermédio de quem soube? De Doughty. Seja pela psiquiatria. O temperamento são diversos. O caráter é verdadeiramente aquilo que impressiona nas pessoas. Tem o caráter positivo e negativo. Entretanto, nas pessoas, o temperamento e o caráter há uma dualidade. Porque o temperamento é a maneira que eu sou para realizar todas as reações. Inclusive as medrosas, as covardes. E o caráter é límpido, é claro, é decidido, porque graças ao caráter tomamos a medida aconselhável, a medida cabível. Então, esses três elementos, Kretschmann reuniu e deu a personalidade. Mas não podemos esquecer que o caráter resolve sempre. Então, às vezes, nós vemos um ato brutal. Como é desses meninos? A dialética de Valdir Troncoso Pérez. Inquirindo, perguntando, reperguntando, sentindo, vendo, tendo a sensibilidade de saber se as testemunhas são honestas ou não são honestas. As autoridades policiais do Mato Grosso do Sul chegam e dizem o que as Martins é inocente. Mas eu posso dizer, a polícia não merece polícia. Então, eu em seguida posso afirmar que de uma forma altamente predominante, os promotores públicos deste Estado dizem que Quincas Martins é inocente. A elegância de Amadeu de Almeida Weiman. Tem notícia de um extintor de incêndio que foi tentado fazer funcionar e estava descarregado. Então, isto é que traz o dolo. Não cumprir uma obrigação legal, que é de manter proteção aos habitantes da boate à noite. E 636 pessoas, isso for o 242, tem nos autos 242 atestado, registro de óbito. Não. A simplicidade de Márcio Tomás Bastos. Então ele tranca a porta e fala, vem aqui e faz o que eu quero. E foi isso que aconteceu. É isso que essa pobre Dona Isabel conta nos seus 2 depoimentos. Que ela era violentada. Que ela era forçada a fazer coisas na frente das câmeras da internet. Coisas que ela não queria. E o outro filho dela, chamado Flávio, que era filho dela e da vítima, sabia disso. E contou isso no seu depoimento. A eloquência de José Roberto Batoque. Substituídas por exegeses que as mortificam. E que, às vezes, tem o desplante de contrariá-las, substituindo-as por mirabolâncias exegéticas que fazem revirar no túmulo o senhor Charles Louis de Secondat, o barão de La Brede e de Montesquieu. Tal o grau da, me perdoe o termo, da sem cerimônia com que se invadem atribuições dos outros poderes para atender a não sei que inclinações. A voz das ruas
Mas as vozes das ruas pertencem às ruas. Quem tem que manter a mão no pulso da sociedade das ruas não é o Poder Judiciário. Ou a emoção de Técio Luiz e Silva? Uma questão óbvia, porque nós estamos tratando de uma regra. O inciso 57 do parágrafo 5º da Constituição, do artigo 5º da Constituição, que é o artigo das cláusulas pétreas, que dão as garantias da cidadania numa Constituinte que foi formada depois de 20 anos de ditadura. Aqui enumerei alguns dos grandes advogados já falecidos e ainda em atuação, que admiro demais e tenho como vela, como efetivamente destino na minha carreira, mas existem tantos e tantos outros aos quais merecem respeito e servem de exemplo. Cada um evidenciado da sua maneira, da sua forma, do seu estilo, mas com a execução do trabalho com denodo e, sobretudo, enfrentando os adversários com decoro, respeito e acatamento. Quem não respeita jamais será respeitado, a não ser pelo medo da força. Onde vamos parar? São operadores do direito cada vez mais demonstrando falta de conteúdo e excesso de gritos, xingamentos, manobras teatralescas em plenário, abusos nos processos. Com toda certeza, os xingamentos tinham destino na terça-feira. Desmoralizaram o advogado perante o corpo de jurados. Comum isso. Parece institucionalizado. Claro, o Ministério Público tem o dever de acusar, mas fica ao advogado, ao defensor, a permanente angústia de ter em suas mãos a vida e liberdade, não somente do cliente, mas dos que o cercam, dos filhos daqueles que estão sendo acusados, que nada devem, que nada contribuíram. Quem perde júri não é o Ministério Público, quem perde júri é o advogado, mesmo ganhando, pois o resultado, além de importar em liberdade ou não do cliente, importa na vida do advogado, no seu sustento. Aquele que não tem talento ou que não consegue alcançar o resultado almejado, muito provavelmente não receberá honorários a contento. O cliente não indicará seus serviços futuramente e sua autoconfiança também fica em frangalhos. E os promotores? Se perderem, vão para casa, com seus egos feridos, dizendo que a justiça não lhe sorriu aquele dia, mas com salário consideravelmente pomposo garantido no final do mês, com a estabilidade do emprego, com a pompuda, quase faraônica aposentadoria ante os demais e todos os penduricários, para depois de findar as suas atividades, passando na OAB para pegarem a credencial e engrossarem as fileiras dos defensores. Algo que sou terminantemente contra. Acumulam a aposentadoria integral e depois concorrem com aqueles que passaram a vida combatendo e muitas vezes diminuindo, que estão no mercado e que dependem da sua sala de espera para se sustentar. É evidente que o advogado tem que ser mais atento, esperto, audaz. A ele nada pode passar despercebido. Ele combate o poder público, que é mais forte, mais aparelhado e mais poderoso. Se fosse o advogado catarinense que chamasse o promotor de justiça de bobalhão e palhaço, será que não seria preso por desacato? Imagino que sim. É comum demais ver em julgamentos a ausência da elegância e educação, restando somente gritos, bravatas, acusações e desqualificações. Um e outro se prometendo, como valentões. Para mim, um ataque monstruoso é a contumaz frase dita, geralmente, do lado do Estado. Doutor, tem que estudar, tem que voltar a estudar, tem que estudar mais. Ou ainda, doutor, estude e passe no concurso.
Aí o senhor faz diferente do que eu estou fazendo. Isso é lamentável. Está atacando o seu opositor, seu colega de profissão, só com uma atividade diferente, na frente do cliente dele. E isso constrange, inibe, e não denotando que quando desqualificamos o opositor, nossa vitória é desqualificada. Épico, sim, é vencer o mais forte, o mais inteligente, o mais preparado. Até agora, não entendi a briga. Lia Pires acendia o charuto com arame dentro para desviar a atenção dos jurados. Fez saudações reiteradas ao magistrado para demonstrar que esse tipo de prática tira o Estado, mexe no estado de ânimo e tira a pessoa do sério. Inventou teses e citou doutrinadores inexistentes. Isso nunca foi problema, muito antes, pelo contrário, é contada como prosa e verso entre os operadores do direito. Um advogado mover-se para enxergar o quadro manuseado pelo promotor à frente dos jurados desencadeou tudo isso? Impressionante. Poderia afiançar que fazia parte do discurso acusatório. O Ministério Público, que ostenta a função de fiscal da lei, se senta ao lado do juiz sempre. Conhece os jurados, não somente pelas consultas integradas, que me parece que vão chegar ao fim, mas por participarem de júris juntos inúmeras vezes. Lembro-me da história do advogado Cacai, de Brasília, dizendo que seu cliente, ao ver o Procurador-Geral da República adentrar conjuntamente com os ministros do STF e sentando ao lado do presidente, como é praxe, perguntou apavorado: ele vota? Se preocupar com o caminhar do advogado, como se no decorrer dos julgamentos os promotores não passassem o tempo todo provocando, interrompendo, debochando, ironizando e muitas vezes desqualificando os defensores, é realmente algo fora da curva. Vimos esta semana a comunidade advocatícia solidária ao advogado e repudiando o ato do acusador. Mas vi também aplausos e vivas ao defensor da sociedade, o senhor promotor. Pobre país que precisa de heróis. Sou contra funcionário público dar entrevista, dar coletiva de imprensa com um banner nas costas, ser famoso como personagem de filme da Marvel. Juiz, promotor, delegado são operadores de instituições que devem falar ao público por nota oficial e não pelos seus próprios nomes, sob pena de começarmos e cultuarmos falsos messias, como ocorreu há muito pouco tempo no país, e que estamos sofrendo hoje com atos extravagantes por vaidade, nulidades feitas para a torcida, para que a torcida aplauda, que depois tem que ser revistas, acabando com processos de suma importância para a sociedade. Desacreditar a justiça não faz bem à coletividade. O homem é vaidoso por natureza, mas quando ele responde por uma instituição pública, ele não pode se dar ao desfrute. Sou terminantemente contra a lei atual do júri. Jurados que decidem no simples sim ou não, por meio de bilhetinhos, quesitos feitos, e que muitos operadores do próprio direito ficam em dúvida. Onde, dependendo do caso, a vítima é uma só. E o réu recebe 30 anos de reclusão. E em outras são várias vítimas num crime diferente, até com requinte de crueldade, ou até mais acidental, menos esclarecido, e a condenação é a mesma, com juízes diferentes. Onde está a segurança processual? Onde está a segurança da pena, do direito criminal? Isso não é justo. Dependendo da habilidade emotiva, teatralesca, da atividade e da capacidade e talento daquele que acusa ou aquele que defende, efetivamente a ciência do direito ela se esvai. Por quê? Porque ela deixa de ser efetivamente ciência e passa a ir para a emoção, passa para ir para o abstrato. Sempre figura nesse tipo de prática o apelo emocional. E o corpo de jurados, que não está imune a entrar nesta balsa e, sobretudo, não tem a ciência aprendida, muitas vezes condena, mas quem aplica a pena é o magistrado.
Então, será que aquele que julga, condenar, julgaria que o réu condenado, sabendo, esse mesmo réu condenado, sabendo que ele receberia a pena de 30 anos? Não sei. Para os pobres, menos aquinhoados, o juízo criminal é praticamente um cartório homologatório das decisões tomadas, embora a muito heróica e digna Defensoria Pública faça muita força para que o direito seja aplicado. E essa mesma Defensoria, alvo também de xingamentos históricos por membros do Ministério Público. Muito triste. Parece que aquele que comete crimes efetivamente não merece defesa e não merece efetivamente a aplicação do direito criminal e do processo criminal. Então, dependendo da estirpe do réu, será o tratamento. Qual exemplo estamos dando? Estamos passando, transmitindo, deixando para as gerações que se aproximam. Que a operação do direito é feita aos gritos, com apelos emocionais e teatro? Ou que se trata de um local onde a discussão científica, em tempos de abandono do civil law, praticidade para melhorar um pouco mais a vida do julgador, para cada vez mais estarmos com o common law, seguindo os colégios, a intervenção do homem se faz necessária e absoluta. Quanto mais respeito, limites e bom senso, mais teremos uma justiça séria, respeitada e, sobretudo, aplaudida. Um abraço a todos. Então, se você gostou desse vídeo, se foi de boa valia, de aproveitamento e acha que outras pessoas devem ter acesso a esse material, por favor, compartilhe o vídeo, dê o seu like, seu joinha, ative o sininho e se inscreva no nosso canal para que o nosso escritório tenha a divulgação desse material que foi efetivamente pesquisado e feito com muito esmero. Muito obrigado! Shutterstock